Olá, a Conexão Legislativa está no ar. Vamos saber da situação do turismo no estado de São Paulo com o secretário de Turismo do estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Muito obrigado pela sua presença, secretário. Olá, Jeremias. Um abraço a todos que estão, nesse momento, ligados na TV Alesp, na TV da Assembleia Legislativa. Minha satisfação, minha alegria de poder estar convivendo com vocês nesse momento. Secretário, eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma reunião com prefeitos das instâncias e dos municípios de interesse turístico no estado de São Paulo. Eu queria saber qual foi o foco principal dessa reunião. Bom, nós temos conversado são 210 entre instâncias e municípios MITs, de interesse turístico, são 210 municípios. Na verdade, tem mais municípios que buscando fazer parte desse grupo, e nós estamos trabalhando nisso também. E nós temos, foi a segunda reunião que nós fizemos, uma teleconferência com todos esses prefeitos e secretários de turismo. Nós fizemos uma mês atrás e nós fizemos uma recentemente. Então, o que nós queremos? Nós queremos e estamos fazendo, não só com esses municípios, mas também com o chamado trade turismo, né? As empresas do turismo reunidas em muitas associações de turismo que nós temos, de hotelaria, enfim, de restaurantes, de todos os ramos, de eventos, congressos, todos os ramos que compõem o turismo. O turismo é composto de muitas atividades, ao todo 53 atividades. Existem catalogados nos grandes grupos 26 tipos diferentes de turismo que perfazem, na média, no mundo, 10% do PIB global. Né? E em São Paulo também é o equivalente a 10%. É um dos maiores empregadores do mundo e também é um dos maiores empregadores em São Paulo. E que nós estamos discutindo com os prefeitos, também com os empresários, e o enfrentamento atual, porque esse a dimensão do turismo foi a mais atingida, uma das mais atingidas pela crise, porque o turismo é fluxo, né? É o deslocamento de pessoas. Quando uma pessoa se desloca e dorme em algum lugar, ela pertence ao universo do que nós chamamos turismo e viagens. Esse é o nosso universo, né? E esse foi justamente o turismo é justamente o âmbito do convívio, da proximidade. E o que o vírus fez foi afastar, né? Então é um impacto. Nós estamos aí talvez 4 ou 5% no Brasil e no mundo do que era o turismo. Os aviões estão sentados nos aeroportos, os hotéis estão vazios, as cidades turísticas estão passando por grandes dificuldades, né? O turismo, no entanto, cresceu muito nos últimos anos e já há muitos anos tem crescido mais que a atividade econômica em geral, né? O turismo é uma força, né? É uma força civilizatória. As pessoas querem viajar, né? E é uma força que tem a ver com liberdade, tolerância, tem a ver com paz. E isso não é retórico, isso é concreto. Basta você analisar, quando se parou de viajar de forma contundente foi na Segunda Guerra Mundial. Tempo de guerra não tem viagens, né? E quando retomam as viagens no mundo, elas retomam justamente nos países livres, nas democracias dos Estados Unidos, na Europa, né? No Japão, né, que ficou-se num país reconstruído pela guerra, não na cortina de ferro, não na China fechada, não na União Soviética fechada, não. E nem no Brasil, da época dos governos militares, né? Também não se viajava, né? É a integração econômica que ajuda o comércio, ajuda a paz e a liberdade, no sentido que os países que querem comércio normalmente não estão atrás de conflitos, contra a xenofobia, contra a intolerância, né? E ajudou a enriquecer as economias mundiais, turismo e viagens, né? E agora nós sobreveio esse super impacto. No ano passado, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, o turismo brasileiro já tinha crescido no ano passado mais de o dobro da economia nacional, e nós crescemos mais de 5 vezes. Nós crescemos 5,1% do turismo do estado de São Paulo. Nós desenvolvemos uma política agressiva, baixamos o ICMS, o governador João Dória foi muito corajoso, como é da característica dele, acredito, vou e faço, né? E baixou o ICMS das empresas aéreas aí do combustível, que é alto, absurdamente alto, um pleito muito antigo. E aí nós negociamos umas parcerias para mais voos, 700 voos por semana, nós negociamos campanhas de mídia e marketing que São Paulo não tinha visto, né? Começamos aí um programa de privatizações junto à secretaria do nosso João Otaviano, lá, para a privatização comandada pelo governador Rodrigo
Garcia, de 21 aeroportos que estão aí preparados para serem privatizados, ou seja, nós estamos decolando, né? Tomamos esse baque. Então agora é uma época de ajuste, de enfrentamento para o que vai ser esse novo normal. Então, nesse primeiro momento, nós estamos mobilizando os municípios em torno de mutirões de esforços para máscaras, para melhores exemplos, montamos sites de trocas de experiências e estamos mantendo os nossos repasses de recursos, obras que se desenvolvem no interior do Estado, elas estão em dia, facilitando a burocracia dos municípios, retirando essas necessidades de renovação, enfim, de pagamento de retornos que eles muitas vezes devem por obras não executadas. Isso tudo está facilitado, desburocratizado. Isso que nós recebemos como pedido dos prefeitos e isso que nós estamos fazendo, né, retornando a eles de volta. Então, esse é o momento atual de resistência dos municípios enquanto a pandemia cresce. A pandemia agora entrou em níveis mais altos de crescimento, talvez 2 semanas. E, ao mesmo tempo, nós estamos dentro do governo, no plano de desenvolvimento econômico, preparando a saída, né, com os protocolos que nós organizamos com todos os setores da economia do turismo. Eu falei aqui hotéis, restaurantes, bares, agências de viagens, e congressos, feiras, parques temáticos, parques naturais. Tudo isso está sendo preparado para uma saída que tem a ver com faseamento, tem a ver com os limites da própria saúde, né, os limites da infectologia, que são fatores de negociação, mas que, de toda forma, estão sendo feitos com os empresários, estão sendo feitos com os prefeitos para essa saída. Mas, e ao mesmo tempo, estamos preparando o que será o plano para uma nova abordagem do turismo em São Paulo, a partir do que nós já vimos fazendo no ano passado. Essa mudança que nós começamos a executar e que tem coisas que estavam programadas e que vão acelerar e coisas novas que nós estamos desenvolvendo. Secretário, eu queria lhe perguntar sobre tecnologia. Quando a gente faz uma viagem, às vezes, para o mundo afora, tem aplicativos que você, com muita facilidade, você vê onde você vai, quanto custa ficar naquele lugar, te dá algumas orientações, inclusive da gastronomia local, né? Tem algum pensamento voltado para tecnologia? Porque quando a gente quer passear, principalmente o paulistano, né? A gente gosta quer aventura, tem turismo para todo gosto, mas a gente gosta de conforto, quer saber que rota tem. Como é que vocês estão vendo essa questão da tecnologia para facilitar a vida de quem quer passear e viajar pós-pandemia? Bom, veja bem, primeiro, o aliado do turismo a tecnologia. A tecnologia é um grande aliado. A tecnologia ajudou a baratear e hoje nós temos 1,5 bilhão de pessoas viajando pelo mundo. Ou seja, aquilo que era exclusivo das altas rendas, hoje tem um acesso muito melhor no mundo inteiro, né? Muitas pessoas viajando e isso também fruto de uma mudança comportamental, né? Cada vez mais as pessoas estão valorizando a experiência, a memória gerada como um valor. Até porque as pessoas muitas vezes já, primeiro, adquiriram os bens básicos duráveis necessários, né, para a sua vida, e também porque percebem que a compra de mais bens duráveis, né, é menos satisfatória do que diz a propaganda. A viagem não. Então, é um paradoxo. Nesse momento, o mundo parou de viajar. E se você perguntar para uma pessoa hoje se ela vai viajar, ela diz que não vai, né? Não vou viajar, hoje não é a minha prioridade. Mas se você perguntar, fizemos essas pesquisas e outras instituições também fizeram, o que ela mais gostaria de fazer hoje é um paradoxo, viajar, né? Tão forte é esse desejo. Veja bem, a questão da tecnologia, ela é muito transformadora em todas as épocas, né? Não é só agora que a tecnologia é importante, desde a invenção da roda, né? Tecnologias que nós valorizamos pouco, achamos que não, já estão conosco, nós acostumamos. Um simples elevador, por exemplo, né? A luz elétrica, enfim, coisas radicais tecnológicas que aconteceram, saneamento básico, enfim, os combustíveis, a disponibilidade dos automóveis. Essas foram grandes mudanças tecnológicas que aconteceram do século XIX para o século XX. Agora nós estamos numa outra revolução, e essa revolução, e aqui tem um paradoxo econômico também,
ela tirou muitos empregos na agricultura e também na indústria, né? Aumentou a produtividade, que é central para o desenvolvimento de um país, absolutamente central, mas os empregos foram para a área de serviços, principalmente no Brasil hoje. 63% da economia é serviço. Tem uma fragilidade aí que foi a desindustrialização. Um país grande como o Brasil precisa de indústria, né? Ele pode produzir mesmo, ele precisa ter escala, tem mercado interno. Aí cometeu-se um erro brutal com a âncora cambial durante muito tempo, com déficits públicos e juros altos, e se perdeu um pouco aí. Mas, de toda forma, o turismo cresceu muito aqui e no resto, também porque a tecnologia gera empregos no turismo. O que você falou é absolutamente verdade. Quanto mais tecnologia, as chamadas OTAs, as agências online, elas geram empregos. Mais gente viaja. Se você fizer um reconhecimento facial no aeroporto e a pessoa passar direto, vai aumentar viagens. Tudo que a tecnologia traz, e você mencionou, a gestão dos destinos e a gestão da viagem pela informação online, ela não só permite viajar, como permite dar oportunidades para micros e pequenos áreas e para o cliente achar exatamente o seu nicho, né? Nessa direção, nós, nessa parceria que nós começamos no ano passado, nós já estamos no ar com o Visite São Paulo novo, né? Ele já está no ar. Ele não foi lançado na sua segunda, terceira fase, porque houve a entrada do Covid-19, né? Mas ele é um dos programas mais avançados que nós conhecemos no mundo para fomentar, pelo lado tecnológico, as viagens dentro do estado de São Paulo e para São Paulo, né? Ele vai ter isso está pronto, isso é engraçado que está pronto. É raro você ter um negócio pronto e não lançar. Esse é o efeito do Covid-19. Mas ele não poderia ser lançado agora mesmo, vai ser lançado em seguida. E ali na utilização do Big Data, né? Nós vamos saber, Jeremias, quando você estiver chegando em um lugar, você vai receber uma mensagem, se estiver fazendo alguma coisa, ou as suas preferências tiverem sido entendidas pela inteligência artificial, você vai receber uma mensagem, né? Então, se você chegou em São Paulo e é palmeirense, que não tem título mundial, por exemplo, né, você pode receber um convite para ver o jogo, né, e comer uma pizza. Há controvérsias, né? Que diga o Big Data, vamos saber. Então, você que é um cara sem título, né, então você mesmo assim receberá uma mensagem. Da mesma forma, como já acontece em Nova York, se você tem gosto por arte, você vai receber uma mensagem, ou vai no seu pacote incluir uma mensagem que diga que você tem que ir a um museu. Muitas vezes nós temos belíssimas exposições em São Paulo e as pessoas não sabem, caro divulgar pelos meios tradicionais. Imagina você ter uma exposição e vai para o Jornal da Globo fazer propaganda lá que custa uma fortuna. Não dá. Mas a tecnologia permite isso. Nós vamos ter isso, né? Já temos isso, não está lançado porque não compensaria agora perder essa dimensão, mas em seguida isso vai ao ar. Isso está dentro de um projeto que nós estamos chamando de Politurismo, que tem o apoio da Organização Mundial do Turismo e do Fórum Econômico Privado Turismo de Turismo. Eu estive na Espanha, negociei esses apoios, e lá nós vamos ter startups de turismo, nós vamos ter também educação e treinamento para o turismo para todo o Estado, tudo com base em São Paulo, num programa que está para aprovação, inclusive, na Assembleia Legislativa, lá na rodovia dos imigrantes, no início, onde fica o Centro Imigrantes, que é o centro de exposições, né? Ali nós vamos ter um enorme centro de desenvolvimento do turismo de São Paulo, em nível mundial, vai ser possivelmente o maior, e com investimento, unicamente investimento da iniciativa privada, que é uma marca do governo, do governador João Dória, que é um cara que vem do turismo e que tem uma relação e tem uma lógica de parceria privada muito forte, né? Então, ou seja, esse caminho está definido, está decidido, né? Outras coisas vêm sendo trabalhadas também, já vinham sendo e vão ser aceleradas agora, entre elas o turismo natural, né? O turismo em São Paulo, até mediante os seus parques que vêm sendo privatizados, não é o parque que é privatizado, acionados, né? E ali mesmo nós temos o Jardim Geológico e temos o Jardim Botânico, que vão fazer parte desse complexo de serviços num nível e com outro nível de investimento. Isso o estado inteiro tem potencial. Vale do Ribeira tem 6 parques, e eu conversava com o prefeito da região sobre isso. Isso é prioridade. O problema no Brasil ainda, para o desenvolvimento, por exemplo, de praias, e onde São Paulo tem um potencial enorme, não só de consumidores que querem consumir a natureza, basta você ir a um parque de São Paulo num sábado, dentro da cidade.
não estão lotados, né? São Paulo está buscando alternativas de lazer e a proximidade dessa região, por exemplo, do Vale do Ribeira, mas não só, Mantiqueira e Litoral Norte, o estado inteiro, não foi desenvolvido ainda. No Brasil não foi desenvolvido. Nós temos 12 milhões de visitantes em parques naturais, enquanto os Estados Unidos, que tem 320 milhões. Né? Você tem ideia da diferença? E o fato que nós temos 3 vezes mais área verde cobertas de vegetação do que eles, né? E muito mais biomas. Né? Então, isso é uma forma de atraso, um problema do nosso atraso. Mas não se reclama do passado, nós temos que entender isso como oportunidade. E olhar para o futuro. Secretário, vou para um rápido intervalo para a gente notar o tempo. Mas só para terminar o raciocínio, isso é uma oportunidade no pós-Covid, porque aí tem muito afastamento. Exatamente. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho com Vinícius Lumertz, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Conexão Legislativa está de volta, conversando com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. No primeiro bloco, ele encerrava falando para a gente da importância do turismo natural, e eu fiquei muito interessado, secretário, porque realmente nós temos, quando você olha para uma cidade como a cidade de São Paulo, você tem ali uma ilha de pedra, né, quem olha o Google Maps vê cidades vizinhas arborizadas e que precisam ser mais exploradas pelo turismo. Nós temos ali a região do litoral que tem localidades naturais. Alguns parques, eu sei que já está sendo, há um movimento de, como é que a gente pode dizer, de terceirização, e que já está começando, né, não só no estado de São Paulo, mas realmente é muito interessante o turismo natural. O secretário participou de um evento online com prefeitos de estâncias e de municípios de interesse turístico e está passando aqui para a gente, em primeira mão, para a Assembleia Legislativa, quais são as ações para a retomada do turismo. Secretário, gostaria de voltar falando então um pouco sobre essa plataforma onde experiências serão compartilhadas por esses gestores. Bom, a plataforma ela só não entrou no ar por conta do momento, mas está pronta. Mas eu falava do que vai dentro, né? Os parques naturais. E nós temos políticas que não é só a divulgação, né? Porque nós fizemos campanhas e voltaremos a fazer campanhas, inclusive para que se viaje dentro. Mas é preciso também estruturar os destinos. Então, tanto quanto os destinos naturais, nós temos a questão dos parques temáticos. E para isso nós estamos desenvolvendo, está indo para a Assembleia, o projeto de distritos turísticos no modelo que tem no México, que tem nos Estados Unidos, que tem na Malásia, que tem em Singapura, e isso é muito, muito importante, né? Os brasileiros são grandes clientes dos parques temáticos no mundo, mas os estrangeiros não vêm para o Brasil para parques temáticos, e mesmo nós não temos, faz 20 anos que não nasce um parque temático no Brasil, né? Aí, para isso, no meu período de ministro, nós tiramos os impostos de importação que transformavam o preço de um equipamento em 3 vezes mais caro do que em qualquer lugar do mundo. Aí você entende porque na China e no Oriente Médio tem dezenas de parques de toda a natureza sendo instalados a todo momento, Disney, Universal e todos os demais, e não vem para o Brasil, porque não era só por conta disso, isso saiu da frente, mas o ambiente de negócio para o Brasil temáticos, para parques naturais, para marinas e portos turísticos, para o conjunto de investimento, por exemplo, resorts, né? Tudo isso no Brasil é muito burocrático, muito preconceito ideológico, né? E muito atraso, né? Então, é preciso criar um novo ambiente, né? E isso é o trabalho nosso, no caso com o secretário Penido aí, para que esses projetos que vêm do MES tenham um componente de educação, turismo e ciência acoplados, né? E que isso agregue valor para as comunidades locais. Uma região como o Vale do Ribeira tem pouca oportunidade com aqueles parques lá dentro, ela cuidando da natureza para o mundo e não a comunidade sem retorno, porque a riqueza pública é uma riqueza que tem que ter retorno. Se você olhar que os parques temáticos dão retorno na Nova Zelândia, por exemplo, na África do Sul, mesmo na Argentina, e no Chile é muito maior, mas também os distritos turísticos podem ser históricos, como, por exemplo, o centro de São Paulo. Nós estamos trabalhando com o governo, apoiando os esforços deles,
para a transformação do centro de São Paulo num destino turístico, porque se você fosse a Paris ou a Londres e o centro dessas cidades estivesse como está o centro de São Paulo, você não iria querer mais, né? Nem se o rio Sena ou o rio Tamisa, que ambos já foram despoluídos, ainda tivesse poluído, como, por exemplo, o nosso Pinheiros, que está sendo despoluído com investimento de 1,5 bilhão pelo governo. Aí você diz, mas o custo para o turismo disso? Não tem custo para o turismo. O básico, sendo feito numa região de, sei lá, 3 milhões de pessoas, né, você tem como benefício a qualidade de vida na cidade, a valorização dos ativos e o turismo, né, porque o rio deve juntar as pessoas, não separar as pessoas. Né? A cidade está de costa para os seus rios. Então, esse tipo de esforço estratégico, né, nos está levando a buscar meios e condições, inclusive no exterior, de empréstimos internacionais, da nossa parte, porque a parte tudo é feita por outras secretarias do governo de quem nós somos parceiros. Né? Então, se você olhar o ambiente de negócios, e aqui é importante esse ponto, quando se diz que, pelo Fórum Econômico Mundial, que o Brasil é o maior potencial natural para o turismo, e o oitavo no mundo inteiro, em 140 países, para o desenvolvimento do turismo pela cultura, pela diversidade cultural, você se surpreende positivamente. Né? Mas quando você olha o nível de competitividade do Brasil, nós estamos em 32º. Agora, o pior vem quando nós olhamos o chamado ambiente de negócios. Né? Aí porque nós temos uma boa infraestrutura, a melhor infraestrutura da América Latina é nossa de turismo, mais que o México, mais que todo mundo. Ainda que tenham pontos de concentração nos distritos turísticos como Cancún, que são mais avançados. Né? Mas o ambiente de negócios para abrir uma empresa no turismo é o 137º pior, ou seja, tem 3 países ou 4 no mundo piores do que o Brasil, na segurança jurídica para o investidor. E nós vamos precisar do investidor brasileiro, porque assim que as pessoas puderem viajar, mesmo com novos padrões de saúde, e isso não é novidade na face da Terra. Né? Quando nós tivemos o 11 de setembro, né, o mundo pensou que ia parar de viajar. Houve mobilização, houve coragem e adaptação. As pessoas agora passam no raio-x, tira sapato, tira cinto e seguem em frente. Nós temos que ser otimistas nesse sentido. Não podemos ser otimistas irresponsáveis, mas também não podemos ser pessimistas e achar que a humanidade, que já foi à Lua, que desenvolveu o DNA, que descobriu coisas, não vai conseguir. Agora, também temos que ser conscientes de que haverá uma adaptação. Né? E que, se nós fecharmos os países, nós estaremos cometendo um erro. O ideal é nos afastarmos do vírus, não do fluxo de pessoas, não dos negócios, não das feiras, não dos eventos. Agora vai ser, a viagem mais curta vai ser substituída por um call. É verdade. Houve um dia que os dentistas, e eu me lembro de um manifesto dos dentistas, contra a vacina ou a cura da cárie, porque eles achavam que iam perder a profissão. A profissão de dentistas está em pé. Existem outras funções que foram agregadas, porque os seres humanos vão evoluindo. Né? Então, essas visões restritivas poderão fazer com que ainda haja mais desejo de viajar, por melhores razões ainda, mas não deixem de viajar, porque isso é do ser humano. O ser humano se desloca porque ele é curioso, porque ele quer conhecer, e por boas razões, e por isso que eu disse que isso é uma defesa da tolerância, que uma das forças mais graves da humanidade é justamente a intolerância, a xenofobia, tudo que nos ameaça mais. Né? Então é importante fazer esse movimento. E com relação à renda, eu não tenho dúvida nenhuma que isso gera muitos empregos. Se você pensar em entretenimento, são os campos nos quais o turismo se apoia. E eu vou ser até um pouco mais radical aqui. Hoje o Brasil poderia receber, só na área de resorts integrados com cassinos, perto de 60 bilhões de reais de investimento. Ora, os países do mundo inteiro têm essas estruturas. Nós temos já no Brasil hoje 20 bilhões de reais são gastos em jogos, mas não gera o mundo do entretenimento, o mundo das artes, espetáculos, congressos e feiras, não se beneficia de estruturas desses complexos que custam 1, 2, 3, 4 bilhões de dólares de investimento, e quando são implementados, agora em Singapura, o maior deles, que é um resort integrado, tem parque temático, tem tudo isso, né, agora liberado no Japão, e nós ainda estamos atrasados. Então, nosso atraso é uma coisa contra a qual nós temos que nos defrontar, e aqui em São Paulo nós estamos fazendo isso, para melhorar o ambiente de negócios, porque
nós queremos investimentos brasileiros e internacionais. E nós só vamos conseguir isso se nós formos amistosos com o capital, né? Não resistentes e preconceituosos e visão atrasada do que é o desenvolvimento econômico. Eu não posso aceitar, nem você, Jeremias, nem nossos telespectadores da TV Alesp, que as pessoas tenham medo de uma marina e não tenham medo do crime organizado. Não faz sentido. Você tem que ter medo do desemprego, principalmente pós-Covid. São medos que não fazem medo de desenvolver um sistema responsável de resorts integrados e medo de colocar visitação nos parques. Ora, o hotel que tem em parque natural no Brasil é da década de 40 e está em forma único. E hotéis receptivos em parques, normalmente a parque visitável de um parque como Iguaçu é 2%, mas pode ajudar a manutenção do parque como um todo. Pode ter um receptivo. Isso é atraso nosso. Contra esse atraso é que nós estamos nos insurgindo. Eu tenho falado muito com o deputado Carlão, que é o nosso líder, com a Carla Morando, sobre essas questões, outros deputados também. Não vou citá-los aqui por nome para não correr o risco de escolher um nome em detrimento dos outros da nossa base, mas todos estão cada vez mais conscientes de que essa é uma das grandes saídas no pós-crise, né? Investimos nesse movimento dentro de São Paulo, são 45 milhões de pessoas viajando aqui dentro, e o Brasil inteiro tendo São Paulo uma hipótese de substituição de importação. Significa dizer, se eu tiver um parque temático muito bom em São Paulo, pessoas do Brasil inteiro e da América Latina poderão vir. Nós já temos algumas coisas boas no Brasil, mas nós precisamos melhorar muito esse patamar, e é disso que eu tenho falado também com os prefeitos, com a ideia de buscar bolsas de empréstimos internacionais para a infraestrutura e melhorar o turismo dentro de São Paulo para que ele seja uma alavanca maior ainda. O crescimento do ano passado, de mais de 5%, demonstra que é possível. Secretário, muito bem colocadas as suas questões. A gente que mora aqui na capital paulista vê aí uma população de cerca de 20 milhões aí na região metropolitana, ou até mais, e o paulistano não gosta de ficar indo em shopping, ele quer sim sair para as proximidades, e por que não ter 1, 2, 10, 20 parques aqui próximos? Acho que comporta muito, né, nessa área verde que a gente tem em torno da capital paulista, enfim, é muito interessante. Eu queria só voltar um pouquinho na questão da tecnologia, porque neste momento em que vocês voltam para o planejamento, mesmo em tempos de Covid, porque sabe que em um determinado momento isso vai parar, haverá um represamento, as pessoas vão querer sair, vão querer passear, né, porque estão muito tempo em casa, né? Mas turismo é planejamento para o gestor e também para as pessoas. Eu queria que o senhor deixasse um recado também para a população. Neste momento, bem rapidinho, acho que a gente tem só mais 1 minuto, mas como é que as pessoas podem se planejar? Quem viaja, se planeja, guarda um dinheirinho. E a gente tem ferramentas, o senhor citou aqui, por exemplo, o Visite São Paulo, me parece que esse é para a capital paulista, né? Qual é a palavra que o senhor tem para as pessoas, para que elas se planejem, e uma vez que a gestão pública também está se planejando, para quando a gente sair dessa situação? O Visite São Paulo é estadual. A tecnologia é nossa grande aliada, e ela vai permitir, já está permitindo, essas alternativas. Assim que as coisas acomodarem, as pessoas terão uma visão mais clara, mas nós vamos fazer campanhas para que as pessoas viajem para perto, porque São Paulo tem muitos potenciais, São Paulo tem tudo, né? Então, 2 coisas, divulgar é a nossa prioridade, já começamos com grandes campanhas no ano passado, e a outra é reconstruir, construir destinos cada vez melhores, para que as pessoas se satisfaçam com o produto mais perto de si. E aí é importante investimentos. E nós contamos aí com uma parceria da Assembleia Legislativa para melhorarmos o ambiente, para trazer investimentos da região, do Brasil, de São Paulo e do Brasil, e de fora ajudar nesse desenvolvimento enorme do potencial do Estado de São Paulo, que tem as 2 coisas, tem potencial e tem o turista. Já tem em casa, é um dos poucos lugares do mundo que tem as 2 coisas na sua mão. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, que foi ministro do Turismo, presidente da Embratur, secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, preside o Conselho Nacional de Turismo, trouxe a sua visão abrangente que ele tem do turismo, aí uma experiência muito ampla e profunda. Mais uma vez, muito obrigado, e a Assembleia Legislativa sempre aqui à disposição
no Conexão Legislativa para que a gente possa tratar desse tema, secretário. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição.